Agora em direto, vamos falar de F1, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Ora, mais uma vez, aqui estamos nós para mais um episódio da nova rúbrica do Top 10 ou uma coisa parecida. Eu sou Pedro Filipe, estou aqui com o Alexandre Carneiro mais uma vez. Já tentei arranjar outro parceiro de podcast, mas não está ninguém fácil. Aceita. Não está ninguém fácil. Aceita. Os currículos não chegam em quantidade suficiente. E pronto, mas é a vida. Bom, mas mais uma vez, bem-vindos a todos. Alexandre, obrigado por teres vindo mais uma vez. Eu tenho que iniciar isto por esta introdução por agradecer mais uma vez aos patronos do VFF1, aos patronos e patronas. Continuem a apoiar o podcast, espalhem a palavra, vão às nossas redes sociais, subscrevam os podcasts do universo VFF1, ajudem-nos a pagar as contas, porque isto é um espaço livre e é divertido, pelo menos quando o Alexandre está não é assim tão divertido, mas pronto, nós fazemos por isso. Às vezes temos o Guilherme, mas o Guilherme mais uma vez foi convidado a estar presente, mas declinou o convite. Nós vamos continuar a tentar. Não sei se vamos ser bem-sucedidos, mas ele agora... Porquê que vamos continuar a tentar? Porque eu acho que pá, não sei, ele desde ter um mestrado comunica melhor, sabes? E está mais saído da casca, portanto, não sei. Portanto, Guilherme, se nos estás a ouvir, fica aqui mais uma vez o desafio. E pronto. Nós hoje vamos falar da segunda parte da lista que tínhamos feito. Nós tentámos fazer isto, queríamos fazer aquilo tudo numa hora, não conseguimos. Vamos tentar hoje fazer numa hora a segunda parte da nossa lista, que é a nossa opinião, que é a nossa lista. Portanto, nós já vamos levar pedradas pelos que deixámos de fora na primeira parte, até temos um PDF, perdão, um PowerPoint altamente sofisticado, como podem ver, última tecnologia. E a segunda parte da lista vamos deixar com certeza pilotos de fora. O que não vamos deixar de fora é algum humor, porque vamos falar se calhar de muita coisa, mas não de Fórmula 1, porque estes pilotos que nós vamos mencionar, somados, dará pouco mais do que 2 campeonatos nas corridas em que participaram. Portanto, agradeceste aos patronos? Já agradeci aos patronos e às patronas, já agradeci aos dois. Pronto, eu estou a ficar bem treinado. É mestrado. Alexandre, mestrado não. Alexandre, queres dizer alguma coisa e introduzir o primeiro piloto? Como é que Vamos introduzir o primeiro piloto. Vamos lá direto. Essa é que é a parte que interessa. E de certeza que vai haver mais 10 péssimos pilotos que alguém vai achar, não interessa. É a nossa opinião. Ora bem, Jean-Denis Deletraz. Este senhor entra sempre nas minhas listas de piores pilotos. Porque eu vi o senhor estrear-se ao vivo na Fórmula 1 e confesso que nunca mais me esqueci. Até porque a única forma aliás, agora está a dizer errado. Eu vi-o estrear-se com a Pacific, a La Russe não vi. E com a Pacific vi, até porque os Pacific entravam logo ao início da qualificação, porque era a única forma de aparecerem na televisão, portanto, e como eles também iam ficar sempre em último e penúltimo, era indiferente quando é que se iam qualificar. Portanto, o Jean-Denis Deletraz, que correu uma corrida em 94 e creio que 2 em 95, primeiro com a La Russe e depois com a Pacific, ambas equipas com um currículo não assinalável na Fórmula 1 e que andavam cá atrás na esperança de ter um piloto pagante para outra vez fazer alguma coisa. Portanto, ele fez 3 corridas e fazer é assim de ser um bocado otimista. Mas eu acho que nestes dos piores pilotos nós íamos voltar atrás e ver que a maioria das coisas não acontece por acaso. Portanto, o Sr. Jean-Denis Deletraz, que é um banqueiro suíço, vamos ver que ele até não é tão mau como outras que vão aqui aparecer.
Ele na Fórmula 3 esteve entre 85 e 87 no campeonato francês. Fechou em 14º. Antes tinha tido 2 vitórias na Fórmula 4. Não sei se os outros pilotos tinham esquecido de ir nessa corrida e só estavam a competir. Entre 88 e 91, ele andou na Fórmula 3000. Para aquilo lhe correr mais ou menos, ele basicamente comprou uma equipa, que era a First Racing Team. Há alguém com atenção já reparar que este nome até teve quase a entrar na Fórmula 1. E o melhor que fez em 3 épocas de Fórmula 3000 foram 2 terceiros lugares, que até não seria algo respeitável, não seria certamente um patamar de campeão do mundo. Ele ainda correu em turismos, na Porsche Super Cup, sem resultados relevantes. Correu pela SEAT no campeonato de turismos em França. O melhor que conseguiu foi em 5º lugar e acabou em 13º da geral. Como nós sabemos, é um indicador que é um potentado do desporto. Portanto, como é que foi a aventura dele na Fórmula 1? Em 94, a La Russe estava quase a falir, então precisava de alguém que metesse dinheiro. Então, o que é que eles pensaram? Eles tinham começado o início do ano com a Olivier Beretta. Eu acho que é Beretta que se diz, não sei se repararam, é verdade que é da família da marca de armas, vinha aqui do Beretta. Portanto, ele na última corrida da Austrália, ele vai o dele atrás, sem qualquer preparação física, vai substituir o Eric Comas, que era o piloto da La Russe, quem se esperava que fizesse qualquer coisa, porque o Beretta também pagava. Então vai tentar pagar ou tentar fechar um buraco enorme da La Russe. E, portanto, durante a qualificação, o La Russe, que não era o pior carro do plantel, consegue-se qualificar na 25ª posição, à frente de um Simtech, do Schiattarella. E, portanto, no entanto, quando começou a corrida, logo na primeira volta, o Schiattarella ultrapassou. Um gajo com o nome de sabor de gelado, desculpa lá. Exato. Era uma bola de cookie de Schiattarella. E, portanto, ele foi caindo para trás e acabou por desistir à volta 57 com um problema na caixa de velocidades. Mas aqui é que vem o pormenor importante. Portanto, quando ele desistiu à volta 57, ele já tinha 10 voltas de atraso. Só 10. Portanto, ele tecnicamente desistiu à volta 47 dele. Certo. E só por acaso ele estava a fazer voltas 6 segundos mais lento do que os líderes e cerca de 2 segundos mais lento do que o carro que estava à sua frente. Portanto, era claramente um tentado, mas pronto, ele só entrou numa corrida, não tinha. Acho que isto, enfim, só por si. Não. Eis que, quando toda a gente pensou que isto tinha sido um acaso, em 1995, para quem se lembrar da Pacific, era tipo um Benetton, mas da Temo. Era basicamente o que eram os Pacifics, que tinham, não só o chassi estava atrasado, mas então o motor estava atrasado para aí 7 anos. Era triste ver a Pacific a correr. Então, e nesse ano, 95, ainda mais especial, porque tinham ficado como parte dos bens da Lotus. Portanto, era a Pacific Team Lotus. Portanto, o Gachot, que tem uma longa e distinta carreira em equipas da treta na Fórmula 1, era acionista da Pacific, portanto corria o Montermini, que era, na prática, o Montermini não é um mau piloto, nunca foi uma estrela, mas tal como aconteceu com a La Russe, isto começa-se a chegar ao final do ano e os fornecedores começam a não fornecer nada sem se pagar qualquer coisa, então era preciso que alguém pagasse o lugar. Então, quem é que aparece outra vez? Dele atrás. Aí está, em grande, a voltar à Fórmula 1. Então, supostamente, ele ia fazer as últimas 5 corridas da época. Então, e eu lembro perfeitamente de ver isto na televisão. Entra um senhor chamado dele atrás, na qualificação em Portugal. E, portanto, supostamente, devido a um problema na caixa de velocidades, tenho as minhas dúvidas, ele ficou só a 12 segundos da pole, que foi o David Coulthard que fez. Isso às vezes tem a ver com o utilizador da caixa. Isso, acho eu. É o problema da caixa, é mais ou menos aquela pessoa que está entre o volante e o banco. Na corrida,
Passado 3 voltas, o dele atrás estava a 40 segundos do Coulter. Portanto, para quem acha, isto também é verdade para quem acha que hoje em dia os carros da frente são mais rápidos do que a espécie de carro que a Sauber usa, esqueçam. Nesta altura havia diferenças também maiores, também é verdade. E, portanto, ele andava a dar voltas à pista. Eu digo dar voltas porque quando tu és 12 segundos mais lento do que os que vão à frente, isto é dar voltas à pista, não é andar a competir. E estava a andar 6 a 7 segundos mais lento, espera, do que o Roberto Moreno num Forti e com o companheiro de equipa dele, o Montermini. Portanto, ele andava a 7 segundos destes senhores. E coitado do Moreno, que é outro Cristo da Fórmula 1. Portanto, que não entra nesta lista, que não está nesta lista. Eu nem tenho que estar. Nem tem que é um estar. Deus. Porque é um Deus. E, portanto, ao fim de 7 voltas, ele sofreu, a primeira vez foi ultrapassado pelos líderes da corrida e à volta 14 ele retirou-se da corrida porque dizia que tinha câimbras no braço esquerdo. Portanto, mais uma vez estava fisicamente muito apto a participar na corrida. Mas pronto, é normal, não estava habituado, vamos para a segunda corrida à esperança. Portanto, segunda corrida, Nürburgring, que para quem não conhece, Nürburgring tem assim umas partes muito rápidas e, portanto, tendo o Pacific, o motor para ir dar 4 ou 5 anos, maravilha, não é? Ele ficou a 9 segundos da pole position e, portanto, aí sim conseguiu uma coisa fantástica, que foi acabar a corrida em 15º. Por acaso agora estou aqui a pensar se o melhor resultado do Bottas não é 15º este ano, mas em 15º, mas a 7 voltas atrás do vencedor. Mas eu acho que o fantástico do dele atrás, e que lhe merece aqui o meu primeiro destaque nesta lista, é porque apareceu a regra dos 107%, e o dele atrás, há quem diga que a regra dos 107% devia-se chamar dele atrás rule, porque basicamente na época a seguir, em 1996, na verdade estamos a ser injustos porque houve mais que contribuíram para isto, apareceu uma regra que quem não que fosse capaz de ficar dentro de 107% do tempo da pole não fazia sentido entrar na corrida. Portanto, só por este facto... Tipo a lei Bosman da qualificação. Eu acho que só de facto de ele ser um piloto que tem o nome dele associado a uma regra que fez com que pilotos deixassem de correr por serem demasiado lentos, dá-lhe todo o direito de estar nesta lista. Tens algum comentário? Concordo, não tenho comentário. Que isto eu devia ter trazido pipocas, eu esqueci-me. Devia ter trazido pipocas, porque realmente este grupo de pilotos que nós escolhemos é simplesmente delicioso. Atenção que o dele atrás, depois em corridas de turismos mais tarde, até em Le Mans, chega, enfim, não passa estas vergonhas. Não passa estas vergonhas. Claramente, o carro não ajudava, mas quem estava entre o volante e o volante também não. Sim. É que há uma diferença que é andares pelos 15º e pelos décimos e nunca pontuares, nunca seres campeão de nada. E depois ele vais 40 segundos do teu campeão de equipa, do teu colega de equipa. Sim, não. Eu do dele atrás nem vou acrescentar nada porque tu tens a lição muito bem estudada. Eu não sei qual é o próximo piloto da lista. Lembro perfeitamente dele entrar no Estoril e os comentadores portugueses, e atenção que isto era na altura da RTP, portanto era um politicamente... Acho que era o José Pinto nessa altura. Dizerem simpaticamente que ele era um piloto que pagava para lá estar e, portanto, deveríamos avaliar a sua capacidade com algum cuidado. Mas pronto, vamos passar para o próximo. Sim. Outra lenda da Fórmula 1, da qual eu também me lembro de correr. Filho do ator que recentemente faleceu, o Paul Belmondo correu em 92 e 94, creio que no último ano da Marche, e depois o nome que vamos sempre reconhecer, onde é que ele correu em 94? Pacific. Aí está. Mas aqui, sejamos justos, que este ao menos teve muito mais tempo para tentar fazer melhor. Ele entrou em 27 corridas e conseguiu por 7 vezes largar, portanto, qualificar-se. Não teve na sua carreira, nas categorias inferiores, nenhum resultado relevante na Fórmula 3000, fez 3 pontos em 5 anos. Atenção, vamos falar aqui de pilotos que nem sequer 1 ponto conseguiram. Portanto, 3 pontos em 5 anos. Em 87 ele participou na Fórmula 3 e tal. Nunca foi top 10, nunca acabou num top 10 nenhum campeonato das Fórmulas inferiores. Mas em 92, aí está.
Marcha F1, na altura em que a marcha já estava muito mal, claramente um piloto que pagou para lá estar, mas conseguiu um 9º lugar na Hungria, mas só se qualificou mais 4 vezes, acabou sem dinheiro e o Naspeti ficou com o lugar dele. Mas pronto, o 9º lugar, eu curiosamente não fui ver quantos carros é que acabaram. Mesmo que tenha sido 9, chegou ao fim. Mas pronto, só o facto de conseguir chegar ao fim já é relevante. E portanto, basicamente toda a gente achou que isto era mais um episódio. Ele tem nesta época com o March um episódio muito fantástico. Os comentadores da Fórmula 1 não entendem o que acontece, que ele basicamente numa chicane vai em frente e ninguém percebe muito bem o que é que se passou. O carro aparentemente não tinha nenhuma avaria. 2 anos mais tarde, em 94, aí está, a Pacific. Eu acho que teve umas épocas entre a Pacific e a Simtech. Aquilo, o fantástico naquela época é que a gente nunca sabia quem é que ia correr pela Simtech e pela Pacific no próximo Grande Prémio. Aquilo a partir de metade da época era uma surpresa. Eles tinham, basicamente, as pessoas metiam os cheques com dinheiro dentro de um chapéu. Uma tómbola. Era uma tómbola. E, portanto, ele vai correr pela Pacific, só que conseguiu qualificar-se em 2 corridas e, obviamente, nunca conseguiu ultrapassar o Gachot, que era o seu colega de equipa e acionista da equipa. E, portanto, é, digamos, mais uma vedeta que ficou. Lembro-me claramente dos comentadores, mais uma vez, na politicamente correta RTP1, dizerem lá vai Belmondo, vamos ver se não fica em último. Era basicamente. E isto, não esquecer que estávamos a falar de uma época em que nós tínhamos aspirações a ter pilotos portugueses na Fórmula 1 e, portanto, víamos lugares serem ocupados por senhores com estes currículos. Aliás, tínhamos aspirações a ter pilotos portugueses na Fórmula 1 que tinham carreiras brilhantes nas categorias inferiores, a lutar por serem sempre entre o primeiro e o terceiro nas categorias inferiores, e tínhamos que ver estes pilotos com este talento monstruoso a ocupar lugares no grid. Tens alguma coisa a dizer sobre este senhor? Não, eu confesso que tenho uma memória muito vaga deste senhor. Eu recuperei alguma memória quando fizemos a lista e tu falaste nele. Tenho uma memória muito vaga, mas lembro muito bem desses Pacifics e desses Simtechs. Simtech de má memória, diga-se de passagem. Mas realmente era uma lotaria nós sabermos a cada 15 dias, atenção, lá está, as corridas havia 16 ou 17 por ano na altura, saber quem é que iria estar nestes carros. Mas era uma altura que havia mais carros na grelha, portanto é a prova que a Fórmula 1 pode ter mais carros, pode haver lá, e sobretudo naquela altura que os carros eram tão lentos e havia uma discrepância tão grande entre os da frente e os de trás. Portanto, hoje em dia, se houvesse mais 2 ou 3 equipas, não vinha mal nenhum ao mundo, era bom para todos. Lá falaremos, quando chegarmos à parte das melhores e piores equipas, lá falaremos. É preciso ver que em 95 a Forti limpava estas 2 equipas, mas à grande. A brincar. Mas à grande. A brincar. À grande. Basicamente também porque o Pacific era o mesmo carro desde o início, desde a primeira vez que entraram. Sim, o carro era o mesmo. Isto é uma frase que nunca foi dita. A Forti limpava aquelas equipas na boa. E estamos a falar de Fórmula 1. Portanto, nunca ninguém disse esta frase, ouviram aqui primeiro. Portanto, que fique bem claro. Tenho uma nota apenas em relação a este piloto, é que o pai era realmente um grande ator. A nossa regia está-nos a lembrar disso. Era grande e rico. Era grande e rico. Mas era um grande ator, era um bom ator, um tipo de valor. Mas sim, se não fosse esta lista, Alexandre, confesso que eu não tenho a memória do João Amaral. Este piloto já me tinha não foi atropelado, não atropelou, a partir de não lembrava dele. Não começo já a desvendar o que é que vem a seguir na lista. Sim, como se os nossos fãs não soubessem o que é que a gente vai falar a seguir. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo, então. Uma favorita. Não, eu nem sei como é que a única senhora da lista me calhou a mim. Isso é que é uma coisa que eu acho espantosa, mas pronto, isso agora não vem ao caso, não sei porquê. Ora bem, a Amati, estamos a falar de uma senhora chamada Giovanna Amati, que é apenas a 5ª senhora e a última, neste caso, a participar num grande prémio de Fórmula 1. O sucedido deu-se em 92, no longínquo ano 92. Eu tinha cerca de 18 anos e o Alexandre aí 2 ou 3, não sei se ele era nascido até na altura.
Eu tenho uma memória muito vaga da Giovanna Amati, mas fui investigar um bocadinho, porque lembro-me disto, lembro-me de se falar desta senhora. Não há muitos registros dela ao volante de um carro de Fórmula 1, mas enfim, de uma forma muito simples, Giovanna Amati participou em apenas 3 corridas, sempre pela Brabham, numa altura em que a Brabham estava no seu canto do cisne, portanto estava a terminar a sua presença na Fórmula 1, infelizmente, uma marca com pergaminhos, fundada por um triplo campeão do mundo, em grandes dificuldades financeiras. Eles decidiram então contratar não foi bem contratar, foi aceitá-la como piloto, porque ela trazia um saco de dinheiro, um saco de liras, patrocínios e obviamente todo o interesse de ser uma senhora. Giovanna Amati faz apenas então 3 corridas, não se qualifica em nenhuma delas, e ela, em qualquer destas 3 corridas, a qualificação dela é sempre a 10 segundos do tempo da pole. 10 segundos. Portanto, o Eric Van de Poel, que é um piloto que o Alexandre gosta bastante, pela memória que tem do patrocínio, o Eric Van de Poel não era mau piloto, portanto, era um tipo que ficava, sei lá, 4, 5 segundos da pole, mas ela ficava a 10. Para não falar de todos os peões e a quantidade de erros que ia cometendo ao longo do processo de qualificação, que na altura era diferente do que é hoje. Não esquecer que nas carreiras inferiores ela teve montes de anos em cada uma das categorias inferiores, sem sempre ter bola, 0 resultados. Andou na Fórmula 3 italiana, andou na Fórmula 3000 e realmente uma surpresa como é que ela aparece na Fórmula 1. Ora bem, eu devia fazer um disclaimer antes de avançar um bocadinho mais, porque pode parecer que estamos aqui, temos uma mulher uma mulher que participou nisto. Há mulheres com muito mais talento do que a Giovanna Amati, que se calhar já mereciam ter tido um lugar na Fórmula 1 e não tiveram. Esta senhora apenas esteve lá, isto não é nada pessoal, porque era filha de quem era, o pai ligado a uma cadeia de cinemas em Itália, era uma pessoa ligada à alta finança, pagou, obviamente, dinheiro, pagou para a filha estar na Fórmula 1, pagou-lhe os treinos, pagou-lhe os testes, pagou-lhe a entrada na Brabham, e isto não olha aos géneros. Portanto, era um mau piloto, foi uma má escolha, mas não deixa de ter o seu lado cómico. Eu posso dizer até que ela tem uma coisa em comum com um pentacampeão do mundo. Não sei se tu sabes o que é, Alexandre, mas o pentacampeão do mundo, Juan Manuel Fangio, tem na sua história um rapto. O Fangio foi raptado no Grande Prémio de Cuba. Não me recordo agora o ano, por acaso ouvi um podcast há dias sobre isto. E Giovanna Amati, isto não é razão para a gente se rir, obviamente, com 19 anos é raptada e passa uns meses em cativeiro a ser um bocadinho maltratada pelos seus captores, e dizem as pessoas que foi isso que a tornou resiliente e um bocadinho indiferente a tudo o que se veio a dizer sobre ela no futuro. E pronto, mas pode-se dizer que tem um passado comum com o Fangio, que eu acho que é a única coisa em comum que eles alguma vez poderiam ter. Giovanna Amati realmente é uma pessoa que passa, não deixa grande memória na Fórmula 1, no seu facto de ser senhor e ser muito mau piloto, e depois continua ligada ao automobilismo depois de ser, não digo despedida, mas dispensada, mas também sem resultados de grande valor. Alexandre, não sei se... e outra coisa, era conhecida pelo glamour no paddock, portanto, uma coisa totalmente importante, não é? A maneira como se vestia, completamente ridículo. Alexandre? A coisa mais importante que eu quero dizer sobre a Giovanna Amati é que a saída dela deu lugar ao Damon Hill. Exatamente. Portanto, é discutível se o Damon Hill é um campeão do mundo muito relevante. O que é de certeza é que era muito melhor do que a Giovanna Amati. Podem-nos dizer nos comentários se o Damon Hill devia estar na primeira lista, já agora, aqueles que acham. Não vale a pena dizerem, porque nunca na vida devia estar na primeira lista. Mas espera aí, a liberdade de expressão, eu gosto de saber onde é que estão essas pessoas. As pessoas que acham isso, é importante saber que elas existem, têm lugar. Alexandre, não sei verdade. Eu gosto da liberdade de expressão. Houve mulheres que pilotaram na Fórmula 1 com bastante mais valor, capacidade que a Amati. Sim, sem dúvida. E claramente, ela além disso era uma figura pública, a família dela era figuras públicas em Itália, ainda mais ficaram com o rapto, infelizmente com o rapto
da Giovanni Amati, e foi giro. Acho que a March também foi uma tentativa na altura de March não, a Brabham, não é? Quando ela correu. Sim, a Brabham. A Brabham também foi uma última tentativa de ter até aqui não só dinheiro, mas alguma publicidade. Eu acho é que eles próprios não estavam à espera que ela fosse tão má. Sim, mas nem a publicidade que eles tiveram foi boa, porque hoje em dia, se fores investigar nas redes sociais, no YouTube, etc., alguns registros sobre ela, e não há nada, praticamente nada. O que há é entrevistas, agora, a guiar, a conduzir. Eu encontrei talvez um vídeo de um peão que ela faz e pouco mais. Em Kyalami, porque em Kyalami logo na primeira corrida são Sim. para aí 4 ou 5 peões nos Pois. treinos. Sim, são um monte de peões. Realmente confrangedor. Mas eu queria... O que é divertido, deixa-me só dizer isto, o que é divertido é que todos estes pilotos que participam, ainda por cima, nestas equipas da treta, que só precisam de dinheiro, Os candidatos à nossa lista, pois. é porque normalmente estas equipas, como eu disse ali no canto atrás, normalmente têm um piloto que é para tentar fazer alguma coisa e o outro que paga que é muito mau. Portanto, o que é que acontece? Quando são comparados ao companheiro de equipa, levam logo uma abada, tipo, daqui até a Itália. Sim, porque muitas vezes a companhia de equipa também não é assim, é melhor, ok, é o profissional. Mas foi o melhor que conseguiram que aceitasse o lugar sem ter dinheiro. Exatamente. Que se calhar também paga para lá estar, não paga tanto, não é? Não tem, foi o melhorzinho que assim. tinha dinheiro. Mas eu acho que devíamos aqui terminar de falar da Giovanna Amati dizendo, e pelo menos é a minha opinião, não sei se é a tua, mas isto como aqui cada um tem a sua opinião, e as nossas opiniões já combinadas, já são palermas, a minha então sozinha vai ser pior. Eu continuo a achar, e já disse isto no podcast em direto várias vezes, que o desporto automóvel, para mim, é o grande igualizador entre os géneros masculino e feminino. Há diferenças, obviamente, físicas, se cabe no banco, se não cabe no banco, bolas, altere-se o banco para a senhora lá poder caber. A Fórmula 1 é onde é assim mais evidente, basta ver o tamanho da maioria dos pilotos de Fórmula 1. Exatamente, mas o talento, eu não acredito, estatisticamente, num exercício puramente estatístico, não acredito que não haja mulheres com talento para estar na Fórmula 1. Na Fórmula 1, quem diz na Fórmula 1, digo na Fórmula 3, na Fórmula 2, na Fórmula 4. Agora, há um trabalho que está a ser feito. Eu não acredito muito nestes F1 Academies, não acredito nada disso. Acredito no karting, acredito no investimento de base, de raiz, e gostava sinceramente de ver senhoras a correr nas categorias mais altas do desporto automóvel. Mas digo isto sinceramente, genuinamente, até porque as pessoas não devem correr, ou melhor, não devem ter acesso ao desporto só porque são senhoras, ou porque são homens, ou porque são ricos, ou porque são brancos, ou porque são amarelos. Acho que isso não vem ao caso. Sabes guiar rápido, sabes guiar depressa, então siga, o lugar é teu. Mas a minha ingenuidade leva-me a isto. No caso de alguns desta lista, sabes guiar. Pois, a gente já chega lá, a gente já chega aí. Pronto, mas a Giovanna Amati tem uma presença feminina nesta lista. Não é por mal, mas pronto, calhou realmente ela ser muito, muito mau piloto. Então, vamos avançar. E o Alex Young. Ora bem, o Alex Young é um piloto malaio. Fenomenal. Terra do Sandokan. Não sei se lembram, mas eu quando era puto, havia uma série de televisão que era Sandokan, o tigre da Malásia. Eu sempre achei que a Malásia era tudo uma selva. Não é? País fantástico. Mas o Alex Young, então, é um rapaz que nasceu em 1976, esteve na Fórmula 1 entre os anos 2001 e 2002. Foi o primeiro piloto da Malásia a chegar à Fórmula 1. Eu hoje, por acaso, estive-me a divertir a ver o site dele. Acho que é uma coisa que vocês todos deviam fazer. Ele tem um site pessoal, alexyoung.com. Não é atualizado desde 2017, mas o que está lá é ouro puro. Portanto, é comédia pura. Acho que toda a gente devia consultar. Mas o Alex Young vem de uma família, obviamente, com algum dinheiro, com alguma posição social. A mãe dele é uma campeã de ski aquático. Ele próprio, uma estrela do ski aquático malaio, coisa nunca antes dita num podcast. E pronto, e acho que sim, acho que era uma estrela, já era uma estrela mesmo antes de chegar à Fórmula 1. Portanto, ele depois competiu em fórmulas inferiores na Malásia, na Ásia. Eu gostei da maneira confiante como tu disseste isso, como disseste que era uma estrela do hóquei em gelo canadiano, da patinagem artística russa, qualquer coisa assim. Sim, mas eu não sei se o ski aquático é o desporto nacional da Malásia, se calhar é, não sabe. Se é, pelo menos aqui ninguém sabe. A investigação profunda que eu fiz a este piloto não me cheguei a esse ponto. Mas pronto, mas o Alex Young então participa em apenas 18 corridas
divididas por 2 anos, sempre naquela que é uma das minhas equipas favoritas de sempre, chamada Minardi. Hoje há quem lhe chamar MBWay, Visa, Cash App, whatever. Eu continuo a chamar Minardi. E o Alex Young foi companheiro de equipa, veja-se, e é uma coisa que está no site dele em letras grandes, veja-se, de um bicampeão do mundo, que muitos alegam deveria ter estado na lista anterior, que eu não concordo, que é o Fanan. Ele foi companheiro de equipa do Fanan. Fernando Alonso, para quem não sabe. Portanto, conta a favor dele, tanto como se o talento fosse por osmose, que ele estava ao lado dele no pit lane, que o talento fosse... Isto foi em 2001, final de 2001, as 3 últimas corridas da época. Piloto pagante, obviamente, um piloto que levava bastante dinheiro para a Minardi. Também, mais uma vez, uma equipa histórica, pelo menos para nós, mais velhos, uma equipa histórica em grandes dificuldades financeiras. Já praticamente no final, nos últimos anos da sua existência. Ele é companheiro da equipa do Alonso. Não teve dificuldades financeiras. A Minardi teve sempre dificuldades financeiras. Sim, mas tinha a sua graça. Quer dizer, não teve pilotos como Pierluigi Martini. Quer dizer, isto é o melhor nome de sempre de um piloto de Fórmula 1. Quer dizer, para mim... E o Pérez Sala, que é o piloto preferido do Salviano. Luís Pérez Sala, exatamente. Eram uns carros muito feios também, os Minardi dos anos 80. Eram muito feios mesmo. Mas bom, mais feios são os carros da Ferrari. gente. Não esquecer que houve Minardi. Minardi e Ferrari, é verdade. Não fez o carro melhor também. Estou por causa disso. Mas uma coisa que eu acho engraçado é que o Alex Young hoje em dia vende-se como um ex-piloto de Fórmula 1, mentor de pilotos jovens, que teve companhias de equipa, o bicampeão do mundo, Fernando Alonso, e o plurivencedor de corridas de Fórmula 1, Mark Webber. Isto em 2002, já no ano seguinte. O melhor resultado que ele tem é um 7º lugar, exatamente, eu vou só verificar, exatamente, um 7º lugar na Austrália, portanto, no primeiro grande prémio do ano, da época 2002, e depois, a partir daí, pronto, não se qualifica em algumas corridas, tem abandonos, faz um 10º lugar depois em Silverstone, e claro, termina com 0 pontos o campeonato. Eu há bocado não disse, a Giovanna Amati também fez 0 pontos, só por caso não tenha ficado claro. Claro. Tu és engenheiro, gostas de números, pá. Imagina que o Guilherme está a ver isto. A gente temos que dizer números, temos que explicar. Com números é que a gente chega lá. Exato, então ele não consegue melhor do que um 7º lugar. Mas o que eu acho mais graça ao Alex Young, obviamente eu não tenho grande memória dele, não palavra de honra, e vi praticamente todas as corridas de Fórmula 1 até hoje, não tenho grande memória dele. Mas ele hoje, se alguém estiver interessado em tirar uns décimos à sua volta, aprender um bocadinho, ou até, quem sabe, fazer um evento corporate, o Alexandre, que é o gajo dos eventos corporate, o Alex Young está disponível, portanto, é só ir ao site dele, tem lá um botão a dizer bookings, portanto, é só marcar. Mais um grande piloto de Fórmula 1, com um grande palmarés inexistente, portanto, daqueles que cabem num cartão de visita. E pronto, e sobre o Alex Young, não vou bater mais no ceguinho. Alexandre, o que é que tu te recordas? O que é que sabes sobre este piloto malaio? Nada. Há toda uma distinta lista de pilotos que correram pela Minardi que ninguém se recorda nada. E também a Minardi só é a melhor das pequenas equipas porque resistiu para aí 30 anos, sempre à beira da falência. E era uma equipa com carisma. Vamos lá ver. Para já a cor dos carros ajudava. Aquele amarelo e preto do início, aquilo ajudava. Quer queiras, quer não. Ter um gajo chamado Giancarlo Minardi como dono da equipa, desculpa lá. O que mais gostava é que diziam sempre porque os chassis da Minardi não são assim tão maus. Não são assim tão maus. Os outros é que são péssimos atrás deles. Péssimos, exatamente. Esse tive um preço muito tempo a Minardi. E confesso uma coisa. Este piloto, Alex Young, eu só dei com ele quando fiz alguma pesquisa sobre o que é que os outros achavam que eram os maus pilotos de Fórmula 1. E quando este apareceu, eu disse, pois é, tem este gajo. É mau. Mas pronto, se não tens nada a acrescentar, se o Alexandre não tem nada a acrescentar ao Alexander Young, passamos ao próximo. Mais um. Isto é o momento. Vou buscar as pipocas agora. Vou buscar as pipocas. Vamos falar de uma lenda. Takinoue, japonês. Este senhor, porquê é que é uma lenda? Ele correu em 94 e 95, em 94 na Simtech, em 95
uma fenomenal época na Footwork. E, portanto, ele fez um total de 18 corridas. Portanto, não foi propriamente como os outros que falámos anteriormente, correram 3, 4, 7 corridas, meia época. Portanto, Ele fez 18 corridas mesmo assim. Fez uma época com a Footwork e ele tinha um currículo absolutamente fenomenal. Ele era filho de uma família abastada japonesa. Começou muito tarde, já bem no meio da adolescência, que se lembrou que gostava. Também entrou muito tarde em corridas de automóveis, em turismo, e depois passou para os monolugares. Portanto, ele fez 4 ou 5 anos na Fórmula 3, em que obteve 11 pontos. E pensamos nós, ok, é um mau resultado, mas ao menos fez pontos. Portanto, consegue ir para a Fórmula 3000 e fez 0 pontos, numa equipa nova chamada Supernova, que para quem não souber, teve quase a entrar na Fórmula 1 e que depois produziu muitos campeões do mundo de Fórmula 3000. E, portanto, sem ninguém perceber muito bem porquê, ou melhor, a gente percebe porquê, porque ele trouxe dinheiro, consegue um lugar na Simtech. E aqui, mais uma vez, há de dizer que o Taki Inoue também teve alguma sorte em tudo isto. Foi uma pessoa bafejada pela sorte em alguns aspectos, bafejada pelo azar noutros. Mas há que ser realista numa coisa. Para vocês perceberem porque é que eu estava a brincar com os Pacific, os Pacific eram tão maus, que até o Taki Inoue se qualificou à frente deles em 94, com a Simtech. Portanto, e atenção, que ele qualificou-se à frente dos Pacific, mas estava a 4 segundos do que se qualificou à frente dele e mais uma vez a 7 da pole. Portanto, só para metermos aqui as coisas em perspectiva. Portanto, e eis que depois desta corrida fenomenal, desta performance fenomenal do Taki Inoue ao volante da Simtech, estava toda a gente absolutamente louca com ele, em que ele se retirou da corrida, nem acabou a corrida, mas também, pronto, não era só culpa dele, porque também os Simtech e os Pacific não andavam lá propriamente para chegar ao fim, já o arrancarem já não era mau, portanto, ele também não estava preparado para aquilo. Passamos para a próxima época, e para surpresa de todos, até porque o Pedro Lamy era um dos candidatos a este lugar, o Taki Inoue consegue que a marca de tabaco japonesa pague 19 milhões de dólares pelo correr na Footwork Carros, que nesta altura chamava-se Footwork Carros, que era a loucura dos nomes. E, portanto, ele consegue um lugar num carro de meio da tabela, é que ainda por cima, e tal como o que acontece sempre a estes pilotos, o que acontece, mais uma vez, há um que paga e há outro bonzinho. E tem mala com dinheiro. Um senhor que eu, por acaso, gosto bastante, que se chama Eugênio Morbidelli, que nesse ano até consegue fazer um pódio com muita sorte e vai várias vezes aos pontos com este carro, só para mostrar-vos que o carro não era nada mau. E, portanto, ele consegue, além de obliterar em todas as corridas possíveis e imagináveis a prestação do Taki Inoue, mostra que o carro estava longe de ser mau. O Taki Inoue, digamos que andou lá nem sempre a conseguir qualificar-se à frente dos Simtech, dos Pacific. Era impossível não se qualificar, mas pronto. Nem sempre se qualificou à frente dos Simtech e a maioria das vezes qualificou-se atrás dos Minardi, porque faltava-lhe aqui um bocadinho de kit de unhas e, portanto, deu muito espetáculo, muitos peões e muitas coisas correram mal. E pensam vocês, ele não conseguia bons lugares e tal. De certeza, Carlos, tendo um carro competitivo, pensou 2 vezes a meio da época. E é verdade que pensou 2 vezes a meio da época. Pensou que em vez de ter um piloto pagante, podia ter 2. E, portanto, quando o Max Papis apareceu com guita, quem é que ficou sem lugar? O Morbidelli. Que, mais uma vez, creio que fez para aí 4 corridas, até que alguém na Arrows pensou, bem, isto, antes que a gente tenha que se qualificar, é melhor voltar a meter. Quem é que volta outra vez? O Morbidelli. Não é? Porque era bom que a convinha de vez em quando o carro aparecer à frente. Mas o mais fantástico é que o Taki Inoue é uma pessoa
além de ter um ótimo sentido de humor e que vocês podem acompanhar no Twitter ou no X ou como é que se chama, ele próprio brinca que não foi propriamente o melhor piloto de Fórmula 1 que já existiu. Ele tem um recorde que dificilmente alguma vez será batido. É que um piloto de Fórmula 1 ser atropelado por um safety car uma vez já é uma coisa difícil. Mas ser atropelado 2 vezes, se acrescentarmos a isto que uma das vezes é por um Tatra, então é praticamente impossível. Eu diria que é mais difícil do que alguém ser 8 vezes campeão do mundo. E não deixa de ser fabuloso. Portanto, numa das suas maravilhosas prestações de qualificação no Mónaco, ele tem um acidente e, portanto... Piscina, não é? Na piscina. Na piscina. Sabe Deus também porquê? Porque o safety car conduzido, um Clio Maxi conduzido pelo Jarragnotti, dá-lhe uma cacetada. Felizmente, que o Takino, obviamente, não queremos que o senhor, ainda por cima, o senhor com tão bom sentido de humor, sofresse algum dano, atropela, ele fica um bocadinho, sofre está-me a faltar o termo técnico, uma pancada na cabeça simpática. Traumatismo craniano. E, portanto, é preciso ver que este senhor tem um tal carisma, que quando volta e consegue correr, vamos dizer, competir. Participou na corrida. Participou. É como aquelas coisas que a gente diz às crianças. O que tem importa um diploma. Ele tem uma entrevista fabulosa em que basicamente diz que foi ao hospital e que o médico lhe cortou o fato de macaco e a primeira maneira de perceber se ele tinha um traumatismo craniano ou não era ver se os seus testículos se mexiam ou não, porque segundo a teoria que ele disse, como ele lhe explicou, se os testículos não se mexerem, é provável que tenhas um traumatismo craniano. Se mexerem, está tudo ok. Portanto, ele disse literalmente, the doctor pushed my balls, they move, is ok. Portanto, o Takino, por si só, é uma personagem. E, portanto, podem ver o segundo atropelamento, podem ver, está no YouTube. Ele próprio no Twitter mete várias vezes, em que o footwork, ele encosta o footwork que estava a arder. Ele estava pouco satisfeito com a agilidade dos comissários da corrida húngara, então decidi buscar um extintor para tentar apagar o fogo. Portanto, porque ele se calhar tinha esperança que os 19 milhões é sempre mais do que uma época e, portanto, estava ali a tentar minimizar os custos. E eis não que quando ele volta ao seu lugar, aí veio o Tatra branco. Também sabe Deus porquê. Porque é que vinha a andar àquela velocidade na relva quando ninguém estava em perigo e dá-lhe uma cacetada, no qual ele se levanta olimpicamente a cochear, mas mesmo assim, apostado na sua tarefa, tentar apagar o fogo. Portanto, o que é que é mais impressionante disto? É que o Takinoe quase que consegue convencer a uma terceira época na Fórmula 1. Sabe Deus como os patrocinadores japoneses acham que isto está a fazer-lhes bem. E, portanto, ele fica a muito pouco de conseguir uma terceira época na Fórmula 1 e, pasmem-se, numa equipa ainda mais competitiva que seria a Tyrrell na altura. Portanto, eu não sei o que é que o Takino não é de certeza o melhor piloto do mundo, mas é de certeza uma ótima pessoa a vender-se ele próprio e a convencer toda a gente. O que é verdade é que ele deixou algumas entrevistas cheias de bom humor, basicamente fazer análises muito profissionais à sua incapacidade de conduzir e, portanto, imaginem a dor de muitos pilotos que fizeram campanhas fabulosas, não é? E, portanto, vinham a dor de ver o Takino a correr numa equipa competitiva. Vou-te a relembrar com um bocadinho de sorte, a Morbidelli foi ao pódio. Portanto, e pontuou várias vezes nesta... Foi ao pódio e foi dispensado, recordo. Como é que é possível? Portanto, ele tinha este fantástico competidor ao lado na boxe e a pensar, eu, quando não há guita, tenho que sair e este gajo anda aqui a fazer peões. Portanto, é de facto, para mim, é uma lenda da Fórmula 1 e é uma lenda não só pela ausência de resultados, mas pelo bom humor com que ele lida com isso. Sim. Hoje em dia, e aqui sim, ao contrário do Alex Young, eu acho que é a vocação dele, ele é consultor de pilotos e tenta levar pilotos para a Fórmula 1, pilotos japoneses. E de facto, uma pessoa que correu uma época inteira na Fórmula 1 com esta ausência de talento é de certeza uma pessoa que tem uma boa capacidade para aconselhar os outros.
Eu acho que tem mais a ver com a humildade que ele tem. Realmente, as redes sociais dele são de ir às lágrimas, porque ele tem um sentido de humor, ele consegue gozar consigo próprio, fazer humor com a sua incapacidade e falta de talento. E eu, pelo menos fã de Fórmula 1, não consigo ser maldoso com um piloto como ele. Pá, não consigo. Porque era um alvo demasiado fácil. E um tipo que reconhece realmente, realmente eu não sou talhado para isto. Eu estive ali e foi quase um erro de casting. Eu acho que nesta lista, pior que ele, haverá outro. Há outro, ainda acho que é pior que ele. Mas eu tenho a noção que se o Taki Inoue fizesse uma corrida sozinho, era capaz de chegar em segundo lugar. Não sei se conseguiria ganhar a corrida. mas pronto. Mas pronto, foi um dos maus pilotos japoneses que passou na Fórmula 1. Mas houve muitos bons pilotos japoneses. Eu acho que está tudo dito, quer dizer, o Taki Inoue, como tu disseste, é uma lenda, portanto o YouTube trata de tempos em tempos pôr isto também nas sugestões de vídeo. Aliás, o Taki Inoue é aquele caso que quando és tão mau que mereces vídeos de homenagem no YouTube. Porque se és mau, tipo dele atrás, ao Belmondo, parecem pequenos apontamentos. Agora, se és tão mau que há vários vídeos dedicados a ele, isto é que é ser uma lenda. Em várias línguas, porque há em italiano, há em português do Brasil, há em inglês, há em francês, portanto, há em alemão, portanto, há vídeos dedicados a este senhor. Portanto, que ele leva com muita parcimónia, leva com muito bom humor. Vamos esperar pela série da Netflix. Vamos. Alexandre, o que é que segue? Qual é que é no teu... É um favorito. Ora, este é o meu favorito disto tudo. Posso dizer que este fazia uma corrida sozinho, mas chegava em terceiro. Este não chegava em segundo. Não chegava porque ele espatifava-se primeiro. Não, à velocidade que ele andava não se espatifava. Não era possível. Estamos a falar de um piloto de nome Yuji Ide, que se estreia na Fórmula 1 em 2006. Portanto, ele faz apenas 4 corridas. São apenas 4. E porquê é que são apenas 4? já chama. Esse é o highlight. A punchline. Portanto, o Yuji Ide, piloto japonês, ele era companhia de equipa do Takuma Sato na Super Aguri. Super Aguri foi uma equipa fundada pelo Aguri Suzuki. Lá está um bom piloto japonês que por lá passou. Também não era mau. Sim, o Sato ainda corria na altura. Perdão, o Aguri Suzuki, além de ser uma simpatia como homem e um ótimo piloto, um tipo super aguerrido, eu gostava muito dele, tinha um sorriso maravilhoso, um sorriso fantástico, e era sempre extremamente bem educado quando era entrevistado. Então o Yuji Ide foi companhia de equipa do Takuma Sato, lá está, um piloto que safava a equipa com resultados mais ou menos bons, e depois tínhamos o gajo que trazia o dinheiro, neste caso era ele, e trazia bastante dinheiro. Yuji Ide tem uma carreira risível nas fórmulas inferiores, portanto, Fórmula 3, japonesa, ficou em quinto em Macau, é um highlight. Quinto em Macau, devem ter acabado 4 carros, ele foi para aí o quinto gajo, para aí 3 voltas do vencedor, não sei, não fui ver, mas gosto de levantar estas suspeitas sobre ele. Então o Yuji Ide faz apenas 4 corridas em 2006, ele participa no Bahrein, depois creio que participa na Malásia, creio eu, acho que é Malásia. É Malásia, peço desculpa. Sim, na Malásia, exatamente. Na Austrália faz um 13º lugar. 13º lugar, vejam bem. Acabaram 13 carros. E depois na corrida seguinte, o Grande Prémio de San Marino, é quando a coisa realmente se complica. Portanto, até há imagens disto. O senhor Ide faz capotar o Christian Albers na primeira volta da corrida do Grande Prémio de San Marino e long story short, depois da corrida a FIA aconselha a Super Aguri assim, vocês deviam tentar arranjar outro tipo, porque isto é condição perigosa e ele qualquer dia vai alejar alguém. Ele já tinha sido acusado de ter bloqueado o Barrichello na sessão de treinos, etc. Mas a própria FIA aconselha a equipa a afastá-lo. E eles assim o fazem. Tinha uma curiosidade, como é que deve ser essa conversa? A gente chama o time principal e diz, olha, chega lá aqui. Tem 2 pilotos. Um dos pilotos, isto é um perigo.
Vocês estão a perceber o que nós estamos a dizer. Mas o que é engraçado, eu fui ver, por acaso, fui ver as datas, portanto, há um aconselhamento, digamos assim, da FIA, que é no dia 4 de maio de 2006, né, que a FIA faz este aconselhamento à Super Aguri. Super Aguri, então, anuncia que no Grande Prémio seguinte, que é o Nürburgring, já não será o IDE, mas foi o Frank Montagny que foi substituído, e no dia 10, portanto, veja, 6 dias depois, a FIA emite um comunicado a dizer, pá, esse senhor já não tem super licença porque nós caçámos-lo, portanto, ele é mau demais, e nós vamos ficar que foi os pontos da carta. Os pontos da carta foram à vida, e ele teve que meter a viola no saco. A Super Aguri não foi má para ele, portanto, tentou pôr um bocadinho de água na fervura e dizer que não, estamos a trabalhar com ele para, quem sabe, para a carreira dele continuar e quem sabe ele voltar à Fórmula 1. Coisa que nunca existiu, nunca aconteceu, portanto ele continua a competir em fórmulas inferiores, continua a correr, ele tem resultados no seu palmarés em Super GT até o ano 2022, portanto veja-se bem a persistência do homem, sempre sem resultados de monta, nada de especial, tem resultados mesmo muito, muito fraquinhos. Portanto, tem mais um erro de casting, mas lá está, o dinheiro. Perdão, a mala de dinheiro a falar mais alto e as necessidades das equipas secundárias, neste caso terciárias quase, apesar de dinheiro como pão para a boca. Então, pronto, piloto japonês, equipa japonesa, patrocinador japonês, dono japonês, companhia de equipa japonês, portanto, ficou tudo em casa, mas era realmente uma grande diferença. Takuma Sato, relembro, grande piloto de Fórmula 1 e vencedor das 500 milhas de Indianápolis, portanto, não é um acaso, é realmente um dos grandes pilotos japoneses que passou na Fórmula 1. Mas é uma lenda, Yuji Ide. O Taki Inoue é conhecido por ter sido atropelado 2 vezes por um safety car, é difícil de bater. É difícil de bater este, quer dizer, bater não que ele bateu 2 vezes, mas é difícil de melhorar. Mas ser dito pela FIA, dizer não és bom o suficiente para estar aqui, dá cá esse papel, chega cá, mostra lá a tua carteira, e tirar a licença realmente é humilhante, palavra humilhante, mas realmente o senhor não era bom, não tinha grande talento. Alexandre, queres acrescentar alguma coisa? O que eu quero acrescentar é que eu tenho a ideia que o IDE até demonstrou rapidez em alguns momentos da sua carreira. Se bem que rapidez às vezes era esquecer-se de travar para as curvas. Mas tenho a ideia que durante uns poucos momentos ele mostrou que se calhar era capaz de fazer qualquer coisa. É verdade que o Super Aguri era um carro, um chassis com 2 ou 3 anos, não era propriamente a melhor máquina do mundo. Era antigo, era um carro antigo. Mas mais uma vez, como acontece a todos estes pilotos, tinham o azar de ter o Sato no outro carro, que é um piloto decente. Sim, eu acho bastante bom. E portanto, enfim, acho que o IDE é alguém de ser caçado, ser convidado a sair da Fórmula 1, porque falta. Chegar-se ao ponto de ter que se tirar é uma coisa linda. É humilhante, quer dizer, não é muito fácil. Não é muito fácil tu conseguires que te digam assim, é uma coisa que o porteiro, o segurança da discoteca dizer assim, tu estás a dançar mal. Desculpa lá, danças mal, tens que sair. Não, estás a dançar tão mal que estás a pôr em causa a segurança das outras pessoas. Pois, que essa foi a alegação da FIA, era uma coisa que eu estava a esquecer. A FIA alegação? Alegação? Não, alegou a Super Aguri. Não foi Qual é que é a corrida em que ele literalmente não trava e segue em frente numa curva? É uma coisa. Acho que foi no Bahrein. Ele entra pela gravilha, agora não podia entrar. Sempre à mesma velocidade. Como se... Sim. Queria patrocínio da Red Bull para ter asas. Eu creio que nesse momento o comentador, o inglês, pensa que a direção se tinha partido. Não partiu. Não. Podia ter partido com a entrada na gravilha, aquela velocidade. Partiu-se foi a cabeça do IDE. Mas pronto. Bem, mas vamos passar ao próximo piloto, Alexandre. Mais uma lenda. Acho sim, que uma lenda. O IDE é uma lenda. Sim. Por falar em lendas. E mais uma vez temos que falar da Minardi. A Minardi, sendo o Giancarlo Minardi, um gênio da economia de corridas automóveis,
E, portanto, vocês vão perceber porque é que a Minardi foi a equipa pequena que sobreviveu várias décadas na Fórmula 1. Então, o que é que esta cabeça brilhante pensou a certa altura? Espera lá, porquê é que eu vou ter um piloto de testes quando posso ter 2 ou 3 e todos eles estão dispostos a pagar, nem que seja para fazer um treino livre uma vez? Portanto, este senhor que se chama Shanok Nissany, salvo erro israelita, começou a correr aos 28 ou 38, já não lembro, é indiferente. Ganhou umas competições no seu país e como tinha um bocado de dinheiro a mais, o que é que ele achou? Ele gostava muito de conduzir um Fórmula 1, ficou super contente de ser apontado como um dos pilotos de testes. E, portanto, no dia do seu aniversário, em Hungaroring, em 2005, ele decide participar no primeiro treino livre da corrida e, portanto, foi fazer um testezinho. Pronto. Só no treino livre, portanto, em que o Albers, nem sequer que era o companheiro de equipa, não estava a andar propriamente a sério, ele ficou logo 6,8 segundos atrás. Um calendário. Só. E depois, o divertido disto é que ele queixa-se que o carro tinha muito grip. O carro tinha muito grip. Portanto, eu nunca vi um piloto queixar-se que o carro tem muito grip. Adoracia mais. Mas quando vocês pensam assim, bem, reparem, se ele ficou a 6,8 segundos do Albers, a volta que ele conseguiu completar ficou a 12,9 segundos do piloto mais rápido que foi naquele treino livre que foi o Wurz. Portanto, 13 segundos é uma coisa porra. Mas é preciso ter a parte divertida não acabou aqui. Portanto, ele, como o carro tinha muito gripe, ele despistou-se, obviamente, durante o treino livre, acabou na gravilha, e, portanto, ele esqueceu-se, já não se lembrava como é que se tirava o volante. E, portanto, o que é que aconteceu? Claro. Ele teve ficado sentado dentro do carro, enquanto o carro grua, levantou o carro com ele dentro do carro e foi no reboque. Foi no reboque até às bocas. Faz lembrar aqueles vídeos que há daqueles gajos de reposição, os gajos não pagam as contas, vai lá o reboque buscá-los, os gajos entram no carro e não saem de lá. Portanto, imagina ele entrar no reboque pelas boxes e tem que ser um mecânico da Minardi a tirar o volante para que ele pudesse sair. Portanto, isto são coisas que só acontecem. Curiosamente, o senhor voltou a correr no seu país, em competições de turismo, e voltou a ganhar corridas. E, portanto, este sim é uma verdadeira lenda de acusar o Minardi de ter demasiado gripe e não conseguir tirar o próprio volante. Portanto, ele podia não se lembrar. É normal que pilotos, aliás, até nos últimos anos na Fórmula 1, quando houve pilotos que foram chamados à pressa, que não saibam como é que se faz o botão de uma coisa muito particular e muito especial. Mas não, isto era só... Ele não sabia como é que se tirava o volante. Portanto, ainda bem que o carro não estava a arder. Se o carro estivesse a arder... Podemos ver a exigência, portanto, ao IDE tirou-lhe a superlicença só porque ele faz voar um piloto ao outro. Este senhor nem sequer conseguia. Como é que ele passou no teste de sair do carro em X de segundos? Se ele nem sequer sabia tirar o volante. Se calhar a grua que devia ter pegado nele era no carro. No entanto, bem, nós tomamos aqui uma decisão e o Nissany foi a única exceção porque foi nomeado piloto de testes, porque nós retirámos daqui muitas outras lendas que fizeram voltas em treinos livres. Só que essas voltas em treinos livres, eles nunca foram assumidamente um piloto da equipa. E o Nissany era o terceiro piloto de testes. Reparem, a Minardi já devia ter para aí 4 ou 5 pilotos durante a época. Ainda precisava de 3 pilotos de testes. Eles não tinham dinheiro para fazer testes. Só que era 3 pilotos de testes. Mas repara uma coisa, esse gajo tinha a manilha e o aço. O gajo não só era lento, como não sabia tirar o volante. Portanto, nós achamos que este senhor era um bocadinho... Arranjámos uma desculpa. Arranjámos uma desculpa para o meter aqui. Porque há pessoas que merecem. E este senhor é claramente uma pessoa que merece. Porque no final há uma coisa que eu acho. Deixa-me só ver. Nós temos mais alguém, que eu já nem me lembro se nós temos mais alguém. Temos mais um piloto. Mas eu vou já dizer antes que me esqueça. Isto é o top 10, é uma coisa parecida, dá-me igual. Há uma coisa no qual eu tenho profunda inveja de todas estas pessoas. Que é todos eles deram pelo menos uma voltinha com um carro de Fórmula 1. Que é nem eu, nem o Pedro.
E podem discutir se um Simtech em 95 ainda era um carro de Fórmula 1. Pois, isso é verdade. Mas todos eles deram uma volta no carro de Fórmula 1, aparece lá o nome deles Mas nos as treinos. pessoas sabem que este podcast, mas que esta rúbrica é toda ela resultado de uma grande inveja que nós temos. É que eles foram pilotos de Fórmula 1 e nós não. É? Aliás, eu diria mais. Mesmo a Giovanna Amati, se calhar tenho umas dúvidas, mas pronto. A maioria dos pilotos desta lista, mesmo dos maus, dar-nos aí uma avada. Dar-nos aí uma avada a conduzir em pista um carro de competição. Sem dúvida. E olha, vamos terminar. O Ida daria uma abade. O Ida daria uma abade, literalmente. Hoje a gente não cede muito aqui os 60 minutos de podcast e vamos terminar com o Rio Arianto. Rio Arianto. Fenomenal. Isto é nome lenda. Isto é nome de piloto de motonáutica. Desculpa lá, isto é piloto de motonáutica. Não. O Rio Arianto é um piloto indonésio, portanto, o único indonésio que participou em Fórmula 1 e conseguiu fazer, em 2016, portanto, é bastante recente até, conseguiu fazer, deixa-me recordar, 12 corridas. Ele faz 12 corridas na Manor. A Manor é mais uma daquelas equipas que no tempo das vacas gordas, surgiu na Fórmula 1 cheia de boa vontade. Ele ainda foi piloto de testes da Marussia nos anos entre 2010 outro potentado da Fórmula 1. Foi piloto de testes, não sei bem os resultados que ele teve, mas o que é certo é que a Manor achou muito bem que ele fosse piloto da sua equipa em 2016. O Rio Arianto devia ter sido, lá está, piloto de motonáutica, não deixou grandes memórias. É um piloto que tem resultados sofríveis. Ele tem o melhor resultado que ele tem é um 15º no Mónaco, nada de especial. Depois tem 20º, 19º, 17º. Portanto, e mais uma vez, lá está, o dinheiro a falar mais alto. Ele acabou por sair, ele acabou por ser despedido, não foi despedido, passou a piloto de testes e foi substituído por quem? Pelo Sebastião Ocon na Manor. Portanto, foi uma boa maneira do Sebastião entrar na Fórmula 1. É um piloto que não deixa grandes memórias, mas eu quis pô-lo nesta lista porque tem um nome muito fixe. Acho que tem um nome à maneira. Lá está, é motonáutica ou ski aquático. Isto os desportos aqui nós não discriminamos. E porque é indonésio. Houve um outro indonésio, está aqui a nossa regia a lembrar-nos que fez treinos livres pela Minardi / Toro Rosso. Mas pronto, este é o único que terá participado em corridas, digo eu. Alexandre, vamos tentar atalhar. Há alguma coisa sobre o Arianto? Eu gostava só de chamar a atenção. Houve aqui uma altura em que, além dos pilotos japoneses, que já há muitos anos a tentar entrar na Fórmula 1, umas vezes com mais ou menos sucesso, houve aqui claramente uma época em que as outras nações asiáticas queriam ter um representante na Fórmula 1. O que nem sempre tentar criar pilotos à força dos dólares nem sempre funciona da melhor forma e se calhar até acaba por desencorajar outros talentos que efetivamente existam nesses países. E há uma eu ia dizer distinta, mas não é o meu objetivo. Há uma vergonhosa lista de pilotos asiáticos que foram empurrados e obviamente aproveitaram para patamares superiores do automobilismo quando claramente não tinham. Todos eles, quase sem exceção, de famílias muito ricas ou ligadas a patrocínios bastante valiosos. Portanto, o talento era coisa que nunca foi grande preocupação e acho que tens razão, acho que podem envenenar o poço de onde outros pilotos poderiam sair. Portanto, quando venham falar agora de pilotos que estão lá por favor e tal, que ficam a 1 segundo, 7 décimos, 8 décimos do líder, estes tipos ficavam calendários, portanto, que tinha sido medido era em minutos, quase, ao fim da corrida. Era completamente ridículo. E isto explica porque é que me irrita para que pilotos como o Bottas se sujeitam a ter certos resultados. É porque depois, estatisticamente, andam perto de senhores como este. Pois, exatamente. Esse é o problema, mas as pessoas arrastarem-se na Fórmula 1 não é de agora. Houve outros pilotos que o fizeram no passado. Poderiam ter saído pela porta grande. Eu espero que, pelo menos, os grandes campeões, as grandes estrelas do circo da Fórmula 1, pelo menos saiam pela porta grande enquanto ainda são grandes, né? Que não fiquem à espera do canto do cisne. Não queres acrescentar mais nada então em relação ao Arianto? E pronto. Bom, nós vamos ficar por aqui, nós temos aqui um bocadinho os 60 minutos, nós vamos tentar manter isto na coisa na horinha,
para ver se isto faz algum sentido. Mais uma vez, não temos o Guilherme connosco, o convite está feito, portanto ele não participa porque não quer. Quem é o Guilherme? Quem é o Guilherme? Vai ser o nosso estagiário. Nós estamos a Tem buscar contratar. café? Tu estás a esquecer das reuniões que a gente tem de preparação deste podcast. Portanto, alguém tem que pôr ordem na casa. Portanto, o Guilherme era o único candidato neste momento ao lugar. Ele hesitou. Não te esqueças que nós temos aquelas fotos comprometedoras dele. Portanto, não sei se ele vai querer vir ou não. Vamos ver. Bom, Alexandre, mais uma vez, muito obrigado por teres feito isto comigo. Nós temos mais temas para fazer mais coisas destas. Fiquem atentos. Nós vamos continuar a participar também nas quartas-feiras, sempre possível, mas esta fica mais um top 10, uma coisa parecida feito, o episódio número 2. Portanto, muito obrigado a todos e até à próxima.